Saudações a todos. Meu nome é Lucival Bittencourt, sou o diretor fundador da Escola de Meditação Áureo Florescer. Hoje é dia 3 de maio de 2026 e nós prosseguimos com nossa série de conferências referentes ao horóscopo cigano. Hoje, com o signo do castiçal. Por favor, com atenção, observem ao gráfico que representa o signo do castiçal. Observem seus elementos, observem sua composição. Palavra-chave para compreender o signo do castiçal: iluminação, sabedoria, clareza, intuição, fé, esperança, inspiração, purificação, reflexão, conhecimento, vigilância e presença divina. Estão sob a influência do signo do castiçal os nascidos no período de 20 de fevereiro a 20 de março. Tem ligação direta com o signo de Peixes. O arquétipo do signo de castiçal representa a luz divina, aquele que ilumina caminhos, revela verdades ocultas, oferece direção em tempos escuros e mantém a chama acesa mesmo diante das tempestades. É o símbolo da sabedoria interior, é o símbolo da presença espiritual, da sensibilidade elevada e da missão de servir como farol para os outros, assim como é mostrado no gráfico. Servir como um guia, como um farol para iluminar o caminho para os demais irmãos. As características marcantes do signo são energia de luz, sabedoria, sensibilidade e presença espiritual. São pessoas que costumam iluminar ambientes, aconselhar naturalmente e enxergar além do óbvio. Os defeitos psicológicos. Os defeitos psicológicos ligados a este signo são autoconsideração, magoa-se facilmente, intromissão, tomar para si dores alheias, tomar para si dores que não são suas, tagarelice mental, confusão mental, depressão, isolamento por dor emocional, ingenuidade, confiar sem conhecer. Estes são alguns dos defeitos das pessoas influenciadas pelo signo do castiçal. A respeito do próprio castiçal. O castiçal é usado pelos ciganos nos altares, em rituais, em celebrações e homenagens e para a harmonização de ambientes. Tipos de castiçal e seus simbolismos. O castiçal dourado representa riqueza, realeza e prosperidade. O castiçal prateado representa intuição, lua e proteção feminina. Castiçal de cristal representa clareza, pureza e elevação. E o castiçal com pedras verdes vai representar cura, abundância e equilíbrio. Estes são alguns tipos de castiçais utilizados em homenagens em rituais ciganos e seus simbolismos. Atribuições simbólicas e materiais que estão ligadas ao signo do castiçal. Metal, o ouro, luz e sabedoria. Pedras, ametista, paz mental e proteção, e jade, equilíbrio e serenidade. Cores são o dourado, que representa o brilho da alma, e o branco, que representará a pureza. Os incensos são a mirra,
espiritualidade profunda, e o sândalo, que representa elevação espiritual. O planeta regente é Netuno, que representa imaginação e intuição. A flor é o jasmim, que representa pureza e sensibilidade. O dia da semana é a segunda-feira, dia que está relacionado com a lua, emoções e introspecção. O elemento é a água, receptividade e também emoções. Atenção, por favor, ao próximo gráfico, observem. A relação entre o signo do castiçal e a eliminação de seus defeitos psicológicos. Os defeitos psicológicos característicos, aqueles regidos pelo signo do castiçal, são autoconsideração, intromissão, tagarelice mental, depressão e ingenuidade. Defeitos psicológicos são elementos de infraconsciência, elementos que estão agregados à nossa psique. Todas as pessoas possuem defeitos psicológicos. Eles não fazem parte de nossa natureza original. Nossa natureza original, ela é divina. Está relacionado com o que nós chamamos de essência, a essência divina. Porém, esses defeitos psicológicos, estes agregados, estão de fato agregados a nós e nos prejudicam todas as vezes que atuam em nossa mente, coração e sexo. Esses agregados psicológicos, eles vão atuar nos centros da máquina humana. Como que nós podemos percebê-los? Podemos percebê-los na mente, nas nossas emoções, sentimentos, em nosso sexo, em nossas ações. Esses defeitos psicológicos agregados à nossa psique, eles nos afligem. Eles não fazem parte da natureza original, porém, eles estão ali, estão ligados a nós e prejudicam o nosso entendimento, prejudicam as nossas percepções, prejudicam os nossos julgamentos, o nosso discernimento. É possível eliminar esses defeitos? Sim. É possível eliminar todos os defeitos psicológicos. Cada um desses defeitos pode sim ser eliminado. Existe uma técnica para isso. Porém, para isso precisamos fortalecer nossa ligação e atenção ao Deus interior. Então, se nós queremos eliminar defeitos psicológicos que nos afligem, agregados psicológicos, primeiro nós precisamos estabelecer uma ligação mais forte com o nosso íntimo. Íntimo é um nome dado ao nosso ser, ao nosso Deus interior. É um dos muitos nomes dados a ele. O nosso ser, o nosso íntimo. Essa ligação, ela precisa se fortalecer. Ela precisa ganhar continuidade, ela precisa ganhar presença, se de fato nós queremos eliminar os defeitos psicológicos que nos afligem. Nós percebemos o nosso ser, o nosso íntimo, através da essência interior. Como é que eu posso reconhecer a minha essência? A essência pode ser reconhecida através das virtudes. O amor, a caridade, a paciência, o querer o bem alheio, o querer o bem ao próximo, serenidade, tranquilidade, diligência, capacidade de realizar, de fazer ações, o respeito, o amor. Essas são virtudes. Estas sim, são nossa essência, são originais, são o que nós realmente somos. Através da essência, das virtudes, nós podemos perceber quem nós realmente somos, o nosso ser. O agregado psicológico, ele é uma identidade falsa.
O agregado psicológico, o defeito, ele é um intruso em nossa mente, ele é um intruso em nossas emoções, ele é um intruso em nossas sensações. É um intruso que faz um papel falso dentro de nós, uma falsa identidade. Nós precisamos aprender a perceber, para ter esse discernimento, do que nós somos em essência e virtudes, e aquilo que nós não somos, o ser e o não ser. É uma forma simples de fazer esse discernimento entre virtudes, essência e defeitos. Virtudes são o ser, defeitos psicológicos são o não ser. A técnica para realizar a ligação com o nosso ser é a respiração profunda. Esta é uma das técnicas mais importantes. Nós ensinamos sempre em nossa escola Templo. Respirar profundamente. É uma técnica simples, é uma técnica fácil, é algo que pode e deve ser feito durante todos os momentos do nosso dia. É algo que traz para nós energia, relaxamento, concentração e recordação íntima. Mas o que se entende por recordação íntima? O que é recordação íntima? Lembrar o ser. Lembrar que nós temos um ser. Melhor dizendo, lembrar que nós somos um ser. Nosso Deus interior. Respira. Traz a atenção, eleva a atenção ao íntimo. Esse estado de recordação íntima vai nos auxiliar no processo para podermos perceber e eliminar defeitos psicológicos em nós. Nós sentimos a presença de nosso ser através da respiração profunda. Em seguida, iniciamos o processo de autoobservação. Vamos vigiar nossas reações para perceber a ação de defeitos psicológicos. Vamos nos vigiar, vamos nos observar. Mas observar o quê? Observar reações. Observar como nós reagimos diante das situações boas, diante das situações ruins, diante do trânsito, diante de um momento em que tem que esperar por algo, diante de um prêmio, diante de uma perda, diante de uma ofensa, diante de um elogio. Todas as situações da nossa existência nos oferecem um ginásio psicológico maravilhoso. Ele existe diante de nós. Desde o momento que nós acordamos pela manhã até o momento que nós vamos repousar à noite. Todos os dias da nossa existência são dias preciosos. Mas aonde está esse ginásio psicológico? Por que muitas vezes eu não o vejo? Muitas vezes a pessoa não vê o ginásio psicológico porque ela não está atenta em perceber as suas reações. Quando uma pessoa se dispõe a perceber as suas próprias reações diante de tudo o que ocorre, ela vai começar a perceber defeitos psicológicos na sua mente, no seu coração, nas suas emoções, nas suas reações. A forma como nós reagimos às pessoas. O que nós dizemos a uma pessoa que nos elogia? O que nós dizemos a uma pessoa que nos ofende? Como nós nos comportamos diante de uma situação constrangedora? Como é o nosso comportamento? Quando nós perdemos algo e não conseguimos encontrar algo importante, perdemos um objeto, por exemplo, como nós nos comportamos? Nos comportamos com paciência, com tranquilidade, ou nós ficamos agitados, ficamos nervosos diante de uma situação? Ou quando uma pessoa, por exemplo, perde dinheiro. Uma perda. Como se comporta? Observar-se para perceber essas reações. Os diversos defeitos psicológicos que agem na nossa psique, eles são o orgulho, a ira, a inveja, a cobiça, a preguiça, a luxúria e a gula. São 7 pecados capitais. Cada um desses defeitos
ramifica-se em diversos múltiplos detalhes. Então existem muitos detalhes de ira, detalhes de gula, detalhes de inveja, cobiça, luxúria. Por isso muitas pessoas não conseguem perceber o defeito psicológico, porque como são detalhes diminutos, a pessoa ignora, ela não percebe e passa-se o dia, passa a semana, passa um mês, passam-se anos da vida de uma pessoa. Anos sem que a pessoa perceba a sua própria cobiça agindo em si, seu próprio orgulho, soberba, manifestações de orgulho. Orgulho, o orgulho é um defeito psicológico muito comum, autoconsideração. Mas é preciso que a pessoa aprenda a observar-se, para ver o que é o orgulho, ver o que é a luxúria, ver o que é a preguiça na nossa existência. Se nós queremos nos conhecer profundamente, nós precisamos aprender paciência, paciência e trabalho. Quem quer conhecer a si mesmo precisa compreender que será necessário labor, trabalho sobre si, para desenvolver essa autoobservação. Autoobservação é um sentido. Assim, é como visão, audição, paladar. É a autoobservação. Perceber-se, sentir-se. Todas essas manifestações e reações. Ao perceber a manifestação de um defeito psicológico em nós, nós devemos pedir a eliminação desse defeito. Nós pedimos a eliminação desse defeito à nossa Mãe Divina, aqui representada no gráfico. Mãe Divina Kundalini, nossa Ísis interior. Tonantzin, Helena, Maria, é a Mãe Divina. O aspecto feminino de Deus em nós. Pedir, Mãe Divina, queime este defeito. Mãe Divina, elimine este defeito. A força da Mãe Divina, ela é poderosa dentro de nós. Essa força pode eliminar qualquer defeito psicológico. Porém, existe uma necessidade. A Mãe Divina só vai eliminar um defeito se nós o percebermos em nós, se nós o vermos em nós. Porque nós precisamos querer que esse defeito seja removido e eliminado. Se uma pessoa não quer eliminar um defeito psicológico, a Mãe Divina não vai eliminá-lo. Porque é nosso crescimento, nossa escola, pedir, Mãe Divina, queime este defeito. Eu o percebo em minha psique, eu não o quero mais. Mãe Divina, queime e desintegre este defeito. O defeito vai sendo eliminado gradualmente, porque são detalhes, e gradualmente a virtude vai se libertando. Para cada defeito existe, é claro, uma virtude. Para pessoas iradas, vão eliminando gradualmente a ira de seu coração, vão liberando serenidade, virtudes de paz. Para a pessoa que é gulosa, elimina a gula, vai eliminando a gula, vai liberando virtudes. Virtudes do equilíbrio, da temperança. Vai se tornando uma pessoa mais equilibrada, sem exageros, e assim por diante. Os defeitos eles serão eliminados porque não conseguirão se alimentar. Toda manifestação egóica alimenta o defeito e ele permanece vivo. Isso é importante compreender. Como o defeito psicológico continua existindo em nós, porque ele se alimenta. Como se fosse um animal. Um animal precisa se alimentar para continuar vivo. E esse animal psicológico dentro de nós, o defeito, também precisa. Significa que para que a ira continue existindo em nós, é preciso que ela se alimente. Todas as vezes que nós temos explosões de ira, ou ficamos com raiva de alguém, ou com raiva de algo, nós estamos alimentando a ira. Esse defeito psicológico, ele está sendo alimentado. Ele vai continuar existindo e possivelmente crescerá. Agora, se nós pedirmos,
Mãe Divina, queime este defeito. Queime-o, Mãe Divina. Toda vez que nós percebermos detalhes de ira, manifestações de raiva, neste exemplo que está sendo colocado, a ira vai sendo eliminada. Ela vai sendo eliminada porque ela não vai conseguir mais se alimentar. Ao não se alimentar, ela deixará de existir. Porém, é preciso compreender que isto não é feito do dia para a noite, ou da noite para o dia. Não é feito. É gradual, é preciso paciência, gradualmente, porque são muitos detalhes que compõem cada defeito. É preciso paciência e atenção. Quando o defeito psicológico morre, ele libera a virtude que estava aprisionada dentro dele. Para cada defeito haverá uma virtude. Lembrando que a virtude é o que nós somos. Precisamos libertar aquilo que nós realmente somos. Reflitam nisso, por favor. Observe, ouçam estas palavras. Libertar dentro de nós aquilo que nós realmente somos. Nossa verdadeira identidade, nosso ser. Vamos agora para o próximo tópico. Atenção, por favor, ao gráfico. Observem. A relação entre o signo do castiçal e a prática da sexualidade superior. Vamos falar agora a respeito do matrimônio perfeito. Vamos falar agora a respeito do sexo superior. O signo do castiçal, ele possui diversos atributos que se relacionam com a sexualidade superior. Quais seriam esses atributos? Delicadeza, serenidade, magnetismo e profundidade emocional. O signo do castiçal é um signo muito emocional. Essa força emocional está presente, é claro, na sexualidade superior e no matrimônio perfeito. A prática da sexualidade superior, ela consiste no quê? Ela consiste na união sexual, na cópula entre esposo e esposa. União sexual, cópula, sem jamais expulsar o sêmen do corpo. O sêmen jamais será expulso. Isso nós chamamos de castidade esotérica. Isso é castidade. A castidade dentro do esoterismo, ela tem o sexo. É o sexo sem expulsar o sêmen. A cópula, a união sexual, existem os movimentos sexuais, tudo. Porém, o sêmen não é expulso. A energia seminal ela é transmutada durante o sexo, durante a cópula. Unidos, homem e mulher, respiram profundamente e transmutam essas energias sexuais. Quando o homem e a mulher se unem sexualmente, quando há cópula, acende-se uma chama. Uma das chamas pertence à mulher, a outra chama pertence ao homem, e essa terceira chama que nós vemos aqui é o Espírito Santo. É Eros, o Senhor do amor, o Senhor do sexo. A força e o poder de Eros é esta chama que se acende quando se une a chama da mulher com a chama do homem. E nesta terceira chama, que é a força criadora de Eros, o Espírito Santo, é nesta chama que ocorre o milagre da vida, da regeneração, o milagre da espiritualidade, a união com a divindade. A união com a divindade, ela é sexual. Ela é construída através de um matrimônio perfeito. Ela é construída através da castidade, a castidade esotérica. União sexual de esposo e esposa,
sem jamais expulsar o sêmen. A poderosa energia seminal irá unir o homem e a mulher e fazer acender a chama de Eros, a chama do eterno Deus vivo. Esta chama, este poder, esta força, esta energia vai regenerar a saúde masculina e feminina. Vai regenerar o corpo, a psique, as emoções, os sentimentos. Vai enlaçar o homem e a mulher. É o enlace, o matrimônio perfeito. Uma relação de amor profunda, uma relação de amor bela, uma relação duradoura. É isto que a sexualidade superior oferece para o homem e para a mulher. Porque a energia seminal, esta força, Eros, é ela que une o homem e a mulher. É por isso que esta energia seminal, jamais deve ser expulsa do corpo. Porque é ela que une o homem e a mulher. É ela que cura, é ela que edifica, é ela que regenera, é ela que purifica, é ela que eleva. Ela é o poder da energia sexual. Aqueles que praticam a sexualidade superior sabem disto. Todo aquele que o pratica o sabe. Eu sou um praticante da sexualidade superior. Eu vivo um matrimônio perfeito com minha companheira e realizo esta prática. E dou testemunho de minha pessoa, de minha vida e de meu coração a respeito destas forças, desta energia. Gradualmente, durante toda a existência, o homem e a mulher irão celebrar o matrimônio perfeito através da sexualidade superior. Irão unir-se cada vez mais. Não é só a união da carne, é a união da mente, união do coração, união da alma, união pela eternidade, a união do Espírito, o conhecimento do Espírito Santo. Aquele que se dispõe a praticar a sexualidade superior irá conhecer os poderes, os milagres e as bênçãos trazidas pelo nosso Senhor, o Espírito Santo, Pai de todos os seres, de todas as criaturas. Mais um instante para observar o gráfico, para percebê-lo, para senti-lo. A força, o poder e a glória da sexualidade superior e do matrimônio perfeito. Atenção, por favor, ao próximo tópico. Observem o gráfico com atenção. A relação entre o signo do castiçal e o sacrifício pela humanidade. O signo do castiçal, ele possui características que estão ligadas ao sacrifício pela humanidade. Vamos observar algumas delas. Proteção alheia, coragem diante das adversidades, doação extrema, corte dos apegos, ação imediata e clareza moral. O sacrifício pela humanidade é a entrega. Quando se pensa em sacrifício pela humanidade, pensa-se em entregar algo a alguém. Entregar algo. É entrega gratuita e consciente dos 3 fatores de evolução da consciência à humanidade. Os 3 fatores são a prática da morte psicológica, a prática da sexualidade superior e a prática do próprio sacrifício pela humanidade. A escola de meditação Auro Florescer, ela entrega os 3 fatores de evolução da consciência à humanidade gratuitamente. Nós, da Escola Templo Auro Florescer,
entregamos estas chaves à humanidade, estas práticas, para que as pessoas possam praticar, possam ganhar consciência, possam conhecer a divindade dentro de si. Estas práticas, estes ensinamentos, não pertencem a nenhuma pessoa específica, mas pertencem à humanidade. Nós estamos repassando estes ensinamentos, transmitindo gratuitamente, com consciência, com amor, com humildade, os 3 fatores. Estas chaves para que cada pessoa pegue para trabalhar, para evidenciar a chave. Muitas vezes a pessoa pode criar dúvidas ou desconfianças. A prática da morte psicológica, ela funciona? Pratique. Pratique a morte psicológica e verá que ela funciona. A sexualidade superior, ela é um fato? Ela é um fato. Para aquele que pratica a sexualidade superior, seus resultados, seus frutos são um fato. O sacrifício pela humanidade é o mesmo. O sacrifício pela humanidade transforma o coração do ser humano, transforma a nossa vida, transforma a nossa forma, de perceber aos demais, aos irmãos, de perceber a própria existência e o seu sentido. Um sentido para existir, para viver, um propósito para aprender a amar aos demais. Os 3 fatores de revolução da consciência transformam a vida de uma pessoa e a conduzem em direção ao seu ser. Basta praticá-los. Dar o voto de boa fé, o voto de confiança, confiar nos 3 fatores, praticá-los, evidenciar seus resultados. Nós da Escola de Meditação Auro Florescer entregamos os 3 fatores e entregamos também a medicina da Sagrada Ayahuasca. Nossa Escola Templo trabalha com a medicina xamânica da Sagrada Ayahuasca. Essa medicina xamânica maravilhosa, protegida por lei, extremamente saudável, é entregue gratuitamente nesta escola, para que as pessoas possam ingerir na quantidade correta e realizar as práticas meditativas, aprender, se desenvolver, crescer, desenvolver relaxamento, concentração, aprender autoobservação. O que ocorre com a medicina da Sagrada Ayahuasca? Esta medicina, quando a ingerimos, ela nos traz muita energia, muita força. A percepção, nossos sentidos aumentam. Nós percebemos melhor o nosso ser. Porque a energia trazida pela natureza, pelos professores Jagubi e Chacrona, Jagubi é o cipó, Chacrona é a rainha da floresta. Ao ingerir esta medicina xamânica ancestral, nós temos acesso ao nosso ser de uma forma mais profunda, pelo benefício desta energia, pelo trabalho desta medicina. E gratuitamente nós entregamos esta medicina para auxiliar as pessoas na prática da meditação, do relaxamento e da concentração. Utilizo esta medicina xamânica há mais de 11 anos e dou o meu testemunho a respeito de todos os seus benefícios e de todo o seu auxílio na minha existência, na minha saúde, na minha própria vida. Em tudo o que vivo, entrego esta medicina com esta escola e com meus irmãos a todos aqueles que aqui queiram vir praticar e aprender a meditar. Dou o meu testemunho a respeito do uso desta medicina, extremamente saudável para a mente, para o coração e para a saúde. Um benefício. A prática do sacrifício pela humanidade desperta em nosso interior o sentido em proteger os demais, desenvolve em nosso coração coragem diante das adversidades, impulsiona em nosso interior o sentimento de doação extrema, nos ensina a necessidade em
cortar os nossos apegos. Quanto mais nós nos sacrificamos pelos demais, mais nós abandonamos os nossos próprios apegos para poder auxiliar ainda mais a humanidade, para aprender a amar os nossos irmãos. Ao perceber as dificuldades alheias, percebemos a necessidade de uma ação imediata. Vemos em nós mesmos que para auxiliar aos demais necessitamos desenvolver clareza moral. Então aí percebemos as virtudes referentes ao signo do castiçal, atuando no interior de uma pessoa que aprende a realizar o sacrifício pela humanidade. A tua proteção alheia, a coragem, a doação extrema, o corte dos apegos, a ação imediata e a clareza moral, virtudes próprias do signo do castiçal. Este é o sacrifício pela humanidade, a entrega dos conhecimentos à humanidade de forma gratuita, com humildade e com clareza, com consciência. Vamos agora ao próximo tópico. Observem, por favor, o gráfico com bastante atenção. A prática para o signo do punhal. Realizaremos esta prática deitados em nossa cama em decúbito dorsal. Decúbito dorsal é com a barriga para cima. Com os nossos olhos fechados, realizando a respiração profunda. Lembrando, a respiração profunda é extremamente necessária para desenvolver energia em nosso interior e relaxamento, assim como concentração. Usaremos nossa imaginação criadora. Vamos imaginar. Vamos nos imaginar adentrando a uma caverna muito escura, e ao nosso lado, levando-nos pela mão, a nossa Mãe Divina, Nossa Senhora, nossa Ísis interior. Ela segura em suas mãos um belo castiçal aceso. Então, nós estamos entrando em uma caverna escura. Esta caverna escura representa, logicamente, a psique humana, o nosso interior. Porém, nós estamos com nossa mãe. Ela está ao nosso lado. Ela pega em nossa mão e ela segura o castiçal para iluminar o caminho dentro da caverna. Pediremos a ela que ilumine nosso caminho e nos mostre estes elementos de infraconsciência, os defeitos que carregamos em nossa caverna interior. Então pedimos, Mãe Divina, mostre os defeitos que estão ocultos em minha psique, em minha mente, em meu coração, em minhas emoções. Mostre-me, Mãe. Nesta prática nós suplicamos, como uma criança, com o coração, de forma pura. Pedimos, Mãe Divina, mostre o que está dentro de mim. Ao visualizarmos os defeitos que são mostrados pela Mãe, pediremos à própria Mãe Divina, Mãe Divina, queime este defeito. Mãe Divina, desintegre este defeito, elimine-o. Pedimos à nossa Mãe com o coração, quantas vezes seja necessário. Enquanto estivermos percebendo o defeito, prosseguimos esse labor com este trabalho. Mãe Divina, queime este defeito, desintegre. Prosseguimos em oração pedindo à nossa Mãe Divina que nos auxilie em compreender estes defeitos, para que possamos libertar-nos deles. Fica a reflexão no final da conferência. Liberdade, libertar-nos dos defeitos psicológicos. Fica esta inquietude para aqueles que assistiram à conferência até o final. Liberdade. Nós somos livres. Nós estamos livres. Qual é a nossa condição hoje? E cada qual se pergunte, se questione, se observe. Qual é a minha condição psicológica hoje? Qual é a minha condição emocional hoje? Quais são os meus estados psicológicos?
Eu sou realmente, ou estou realmente livre? Ou eu posso estar preso a pensamentos errôneos, sentimentos errôneos, emoções errôneas, ações errôneas? Eu posso estar preso a defeitos psicológicos? Eu estou realmente livre? Questionem-se, por favor. Peço, suplico, cada qual que assistiu a esta conferência, questionem-se, busquem suas inquietudes espirituais. A inquietude espiritual, ela leva à divindade. Questionem-se para que possam se libertar verdadeiramente, para que nós possamos encontrar verdadeira liberdade, autêntica liberdade em nossas existências. Agradeço com minha alma e meu coração pela atenção de todos que assistiram a esta conferência. Coloco-me à disposição com esta escola que foi fundada e é dirigida por mim, para todos aqueles que queiram conhecer a medicina da Sagrada Ayahuasca, que queiram conhecer esses ensinamentos, estas práticas. Tudo nesta escola é entregue às pessoas gratuitamente. Todo aquele que queira será muito bem recebido aqui. Muito grato a todos. Entrego esta conferência com o meu ser, minha alma e meu coração. Que todo aplauso seja para o ser, jamais para a personalidade.